de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. É isso, minha gente. Bom, como vocês lembram, eu vou falar um pouco durante mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos, e após isso vou responder a perguntas que vocês fizerem. Vocês podem ficar fazendo perguntas aí, que a equipe da TV7 vão pegar esse conteúdo e vão mandar para mim para eu responder aqui pelo WhatsApp, tá? Então, assim, eu quero que vocês... Vou mandar algum sistema aqui, o som tá ótimo, ok. Quero que vocês já façam as perguntas para que a gente possa ir catalogando e a gente responder no final. Bom, o tema que eu escolhi hoje foi Renascer no Silêncio. A gente está num domingo de Páscoa. Nós estamos vivendo momentos históricos. Nós sempre fazemos história todo dia, a humanidade todo dia está construindo um novo tempo, mas certamente existem momentos em que os capítulos de construção desse novo tempo ganham contornos bem mais, digamos assim, enfáticos, para não usar a palavra dramáticos. Certamente, todas as cenas que nós estamos assistindo hoje em dia, elas serão contadas em livros de história. Talvez, se alguém perguntar qual será o capítulo de um livro de história que irá definir esse tempo que nós estamos passando. Eu estava lendo alguns pesquisadores em vários jornais, em várias entrevistas, né? De Yuval Harari, todos que vocês imaginarem, e eles meio que têm como consenso que o capítulo que vai definir esse momento vai ser o dia em que a Terra parou. E parou porque nós tivemos que nos recolher, e esse recolhimento coletivo, algo inédito nas proporções que nós temos hoje, já tivemos outras pandemias no mundo, mas não com a população tão grande, conectada e vendo tudo ao mesmo tempo e acompanhando tudo que a gente tem acompanhado. Por exemplo, ver a caminhada de Francisco na Praça São Pedro vazia é uma cena histórica. Então nós estamos vivendo momentos históricos e eles têm reverberações no nosso psiquismo e naquilo que a gente está querendo construir. Quando a gente pensa na ideia fantástica do Cristo, nesse momento em que ele ressurge para dar a grande e impactante mensagem de que a morte não existe e de que nós estamos aqui numa experiência material transitória, porque nós somos espíritos eternos e que o grande objetivo da gente não é este reino, como ele dizia, meu reino não é deste mundo,
mas realçar em nós a busca de um reino de perfeição acima dessa paralisia material, de todo esse barulho que a gente sente e que excita nosso ego e que nos distancia de Deus. Muitas vezes ele nos convida à experiência desse silêncio que a gente tem hoje. A exemplificação dele foi tão grandiosa que, obviamente, a passagem de Paulo em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, é, de forma clara, a coroação dessa compreensão, quando ele diz: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse momento em que todos percebemos essa entrega tão grandiosa desse ser que não precisava passar por isso, mas passa em nome do amor que sente por nós. Se doar nessa condição, ao mesmo tempo nos convidando a pensar o nosso papel nesse processo de despertar de consciência, do que a gente chamaria as experiências do despertar. Mas o interessante é que as ciências do comportamento humano, a psicologia em particular e a psicologia junguiana de forma muito especial, tem estudos fantásticos sobre experiência do despertar. Que condições, que eventos podem ocorrer para que a nossa consciência consiga desenvolver uma capacidade de despertar? O que pode acontecer que pode chacoalhar nossas consciências adormecidas para que a gente saia da inércia, saia desse movimento de ficar preso a um cotidiano e só fazendo as coisas que têm que ser feitas, não que elas não devam ser feitas, mas não somente é esse o motivo de nós estarmos aqui, mas para que a gente possa fazer ao mesmo tempo um despertar de consciência. A gente hoje está nas nossas casas fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Quem tem filhos está brincando, tendo que cuidar, fazer comida, ensinar, ter paciência, filhos adolescentes, casamentos, tarefas domésticas, ao mesmo tempo trabalhando e ao mesmo tempo orando, solicitando, clamando, pedindo, buscando, tudo ao mesmo tempo. Mas as experiências de despertar da consciência são algo fantástico porque elas reafirmam a condição do espiritual em nós. Então existe um psicólogo chamado Abraham Maslow, que ele estudava os picos de experiência do ser humano, e ele dizia uma coisa incrível sobre isso aí, essa condição do despertar da consciência. Ele dizia: basta um único vislumbre do céu para confirmar sua existência. É como se ele quisesse dizer o seguinte: no cotidiano nós não temos essa capacidade de sintonia sempre com o alto, né? É o sonho, não sei se já aconteceu com vocês, tem dia que a gente, em algum momento do dia, a gente está bem, a gente experimenta um sentimento de sintonia profundo, um sentimento de propósito, de entrega, de confiança, de fé em Deus, de olhar para a humanidade com uma condescendência, um carinho, um sentimento de fraternidade profunda. A gente perde os interesses por coisas fúteis, às vezes são alguns segundos e a sensação é tão poderosa, mas ela é tão poderosa e tão boa que a vontade que a gente tem é de dar pausa. Dar pausa, deixa eu parar, deixa eu ficar sentindo isso, deixa eu ficar emanando isso, aquilo que Emmanuel vai chamar de estado de prece. Vamos ficar no estado de prece, como, sabe, manter. Só que a consciência da gente, ela volta para o cotidiano, ela imediatamente começa a ficar naquele o tempo inteiro. E a pergunta que a gente se faz é: será que a gente poderia, em algum momento, ter essa característica, essa capacidade de despertar a consciência? Será que existem eventos específicos que podem nos ajudar nesse processo? E aí sim, os estudos mostram que sim. Então aqui hoje eu quero definir para vocês algumas características do que na psicologia, e aí você vai perceber a ciência do comportamento humano colaborando com aquilo que a doutrina espírita diz. Obviamente que cada expositor espírita fala do seu lugar, né? Então eu, como psicólogo, como alguém que atende em consultório, deu aula, obviamente que vou usar as referências da psicologia para fazer ponto com a doutrina. Como quem é filósofo faz do mesmo jeito, quem é historiador faz do mesmo jeito, ciências todas co-irmãs desse despertar. Mas obviamente ciências do comportamento humano, por isso a obra de Joana de Ângeles, com toda essa busca do ser consciente, do homem integral, a busca do despertar, da capacidade da gente conseguir a inteireza. A experiência do despertar são momentos de consciência em que se expande essa consciência. A gente tem uma capacidade de sair para além do senso comum, o que todo mundo está achando, o que todo mundo está pensando, o que todo mundo está dizendo, e ver para além do senso comum, numa perspectiva muito maior. Uma outra característica é que as preocupações que normalmente ocupam a nossa mente, elas perdem importância. Não que a gente não vá continuar fazendo essas coisas, mas elas momentaneamente não são as coisas mais importantes. A gente transcende e começa a pensar, vislumbrar e se preocupar com coisas muito mais grandiosas e mais significativas e que não se referem
tão somente a nossa vida, mas a vida da comunidade, a vida do senso de coletividade que a gente tem. Mas tem 3 gatilhos. Gatilhos que são experiências claras que provocam despertar de consciência. Os 3 gatilhos mais clássicos. Claro que existem outros, mas esses são clássicos gatilhos de despertar de consciência para que a gente possa iniciar um processo de renascer. Porque eu quero que vocês entendam o que está acontecendo agora, e é muito claro isso, e a gente percebe isso quando vai estudar as leis no Livro dos Espíritos, por exemplo, para que aconteça o progresso, a lei do progresso, a lei da transformação, ela precede da lei de destruição. Então, o que caracteriza os tempos que nós estamos vivendo hoje, exatamente isso que a gente está vivendo, vendo na televisão, sentindo nos nossos corações, é que nós não vamos apenas fazer uma mudança incremental, de evoluir de um ponto para outro. Nós precisamos migrar de forma radical de um ponto para outro, e nessa migração, nessa transformação, nós vamos não somente adquirir novos hábitos, nós teremos que destruir velhos hábitos. Por isso a lei de destruição faz parte do processo. É que para o novo vir, o velho tem que deixar de existir. Aquilo que já não funciona, que não responde mais às expectativas, os desejos e anseios e às necessidades nossas e do mundo que está surgindo. Nada vai ser mágico, nada vai ser rápido, mas obviamente nós estamos vendo um dos capítulos mais pontuais e significativos da transição planetária. Então, um dos gatilhos fundamentais desse processo de despertar, que faz com que muita gente desperte, é perda significativa, dor significativa, estresse significativo e angústia significativa. A dor. A dor, muitas vezes, é o chacoalhar último que faz com que consciências em experiência de sono, como a Joana vai falar, consciência de sono, desperte. Depois de uma inércia, de um torpor muito grande, o choque, a dor, faz com que simplesmente a consciência desperte. Muitas pessoas, e acredito que muitos de vocês, como eu também, só depois de uma grande dor é que despertou para eventos mais significativos, para princípios, para buscas mais significativas. Os eventos de dor provocam uma busca por algo mais transcendente, e provocam uma ressignificação na vida. Quantas pessoas, depois de uma grande doença, depois que perderam alguém, depois de um grande prejuízo, depois de um profundo fim de relacionamento, depois de uma profunda depressão, mergulharam tão profundamente na lama psíquica que não viram outra alternativa que não sair de lá renovados. O mito da Fênix é um mito grego que trata dessa condição do que nós estamos sempre, o tempo inteiro, ressurgindo das cinzas. Não só numa nova experiência de vida, mas na mesma experiência de vida, ressurgindo ante circunstâncias que chacoalham a nossa consciência, dizendo: é hora de mudar, é hora de não continuar nesse padrão de consciência que você estava até então. Então isso é muito significativo para cada um de nós, para que a gente possa avançar nesse processo. E aí a gente percebe isso muito claramente quando a gente olha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, que diz algo que aparentemente no primeiro momento tem muita gente até que acha que é uma pregação da dor, mas não é isso. É uma observação tão clara e cristalina da dor como um processo pedagógico extremamente eficiente e encarado aqui nessa perspectiva como amor de Deus. Olha só o que é que diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligeis, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Olha que interessante. Bendizer a Deus. Bendiz-me minha alma, ó Senhor. Olha só, como está lá no Antigo Testamento. Bendizer a Deus, né? Agradecer a Deus. Prostrar-se diante do Criador com um sentimento de profunda gratidão por sermos marcados com a dor para despertar a consciência para a glória do céu. Ou seja, despertar do material para o transcendente espiritual. Essa é a grande busca de todos nós. Não é nada que nada que significar preso aqui. Então, a dor como despertar de consciências é algo extremamente significativo para a nossa vida. Nós temos aqui, então, um segundo gatilho. O segundo gatilho trata de outro evento que também provoca despertar de consciência, que é o contato com a natureza. Muitas pessoas revelam que esse contato gera um silêncio, uma quietude que desperta. Tem pessoas que depois de uma caminhada, depois de ficar olhando e contemplando o mar numa montanha, isolado, olhando um rio passar, a experiência dos muitos que relatam quando estiveram no espaço, especialmente os primeiros astronautas que foram à Lua,
A sensação de vazio deu a sensação de presença de Deus. Aquele silêncio absoluto do espaço, vendo a imensidão de uma perspectiva que nós que estamos na Terra não conseguimos ver, deu uma sensação absoluta de que todo aquele espaço vazio é preenchido pela emanação do Cristo, do Deus. É pela emanação de Deus. Ou seja, nós temos a condição de entender esse fluido cósmico universal preenchendo todos os vazios e dando todo o sentimento de que nós pertencemos a esse todo. Então, muitas pessoas, depois de experiências como essa, têm um sentimento de renovação, de psiquismo de renovação, de busca de integração. O que a gente sente, por exemplo, no que eu falei na palestra anterior, domingo passado, sobre a experiência do deserto, que também é uma experiência de despojamento pessoal para sentir essa presença muito completa, completamente forte de Deus, que é o que acalma diante desse momento que nós estamos instáveis emocionalmente, há dias tristes, dias alegres, no mesmo dia ficando triste, alegre, esperançoso, desesperançoso. Só paramos de ficar oscilando quando nos jogamos nos braços do Pai e entramos num processo de entrega, de prece, de fé, de oração. E a gente entender que existe um propósito, que Cristo está no leme dessa nau, que nós não estamos perdidos no mar revolto. Ele nos levará à terra segura. Um outro evento de transcendência, gatilho significativo, essa é a experiência do despertar através da fé, da meditação, da oração, do encontro. É uma busca que você faz mesmo, você está indo ao encontro dela. A dor, ela vem ao seu encontro. Você pode inclusive ter feito coisas que te levou até lá, mas às vezes você chegou a esse processo de forma inconsciente. Só que a dor não, a dor, a busca espiritual não. Você vai à busca espiritual, você vai ao encontro da fé, da experiência. E obviamente acontece talvez com vocês o que acontece comigo. É aquele sentimento de quando você está assim num evento, numa reunião, num congresso, num culto, numa missa, e você está ali cantando música, você está louvando, e de repente você vai entrando num processo de elevação espiritual, de contemplação interna, de sentimento de conexão com os demais, de fraternidade profunda, de amor imenso, em que todos os seus julgamentos são completamente destruídos, o ego perde lugar para o self, você tem uma sensação de plenitude e faz: por que eu não consigo, quando termina tudo isso aqui, levar para casa? Porque na segunda, quando eu sair da reunião, da missa, do culto, eu não saio, eu não levo esse estado de elevo para o meu cotidiano. Por que eu não consigo manter essa perspectiva? E quando é segunda-feira, volta o mundo com todas as suas demandas, necessidades, angústias, coisas miúdas, coisas pequenas, coisas mesquinhas, e eu vou, sabe, entrando nesse processo e essa sensação tão transcendente que eu senti aqui, a sensação que a gente tem é que se perde. E a verdade é que não, essas experiências elas vão se acumulando. É claro que a gente tem vontade, quem não tem, né? De crescer muito rápido, de evoluir muito rápido, de ganhar condição muito rápido. Essa música aqui, Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, ela trata dessa condição de processo. Há um processo instalado de iluminação, há um processo de construção, de busca de espiritualidade, há um processo de conexão com a divindade. E é essa busca que a gente faz. Quantas vezes eu fiquei pensando assim, um dia todo, né? Eu também componho algumas músicas, né? Faço as palestras e às vezes os livros, às vezes alguém chega e manda uma mensagem para mim, é muito comum, ou então encontro em algum lugar e diz: olha, aquela música, aquela palestra, aquele livro mudou, tocou. E eu faço assim: meu Deus, imagina se eu fizesse isso muito mais, se eu conseguisse falar mais, se eu conseguisse escrever mais, se eu conseguisse fazer mais, se eu conseguisse tocar mais os corações, se eu conseguisse gastar mais meu tempo com bem do que com ócio. A vontade é essa, mas nós caminhamos, gradualmente caminhamos em busca desse processo de aperfeiçoamento e que a gente vai criando condições para que o cotidiano seja muito mais perpassado do homem novo do que do homem velho. A gente está nessa luta, sabe? O homem velho cedendo lugar à nova criatura. E às vezes a insistência dessa velha criatura de marcar território e não querer ceder para que o novo venha, faz com que seja necessário as experiências de dor, porque às vezes somente uma grande força
tira de nós a velha criatura que não quer dar lugar à nova criatura. E é o que a gente está vivendo agora coletivamente, essa experiência. Ficar em casa, provocar esse silêncio, construir em nós essa busca de serenidade, de percepção daquilo que faz sentido para nós, é algo essencial. Então, essa Páscoa, esse silêncio, esse renascer, é uma tarefa de cada um de nós. Existe agora um clamor coletivo por esse processo, mas cada um vai poder fazer isso sozinho. Eu acho que algumas pessoas vão terminar esse processo sem aprender absolutamente nada. Vão voltar para a sua vida cotidiana, para suas baladas, para suas cachaças, para suas fugas e suas drogas, quaisquer que sejam, como se nada tivesse acontecido, como se fosse umas férias ou uma prisão temporária imposta. Mas muitos vão despertar. Muitos que já estavam despertos estão ampliando o seu processo de despertar. Aquilo que a gente chama, aqueles que chamamos de trabalhadores da última hora, para que a gente possa ouvir esse chamado agora mais significativo do Mestre e a gente possa agir. Agir em torno de tanta dor, de tantas angústias, de tantas pessoas que estão clamando por atitudes. Porque quando a caridade ela é muito discutida, ela não chega a tempo. Então a gente precisa agir muito, porque são muitas pessoas que estão com muitas dificuldades e que estão com a necessidade profunda, inclusive material, de nossa presença na vida delas, já que a fragilidade se explicita. E num evento como esse, aquela sensação inicial de algumas pessoas, estamos todos no mesmo barco, é uma grande mentira, nós não estamos no mesmo barco. Tem pessoas que estão numa canoa furada com 10 pessoas. E tem pessoas que estão no iate sozinho. Tem pessoas que estão num quartinho com 10 familiares. Tem pessoas que estão numa casa de condomínio. Então é muito diferente as experiências, as necessidades são diferentes e cada um vai despertar de forma diferente. O nosso despertar não pode ser apenas um despertar psíquico, mas tem que ser um despertar atitudinal. Devemos encarar que o sentimento de renascer é renascer numa busca de servir, de estar integrado à coletividade e se tornar aquele que serve. Por isso, a cena do lava-pés. O Cristo, na sua grandeza, lavando os pés de homens falhos. É até assim constrangedor. Nós é que devíamos disputar, clamar, pedir para lavar os pés dele. Mas na condição de eu não vim para ser servido, eu vim para servir, que ele nos dizia, que ele nos disse naquele momento, é para dar exatamente a condição de entender qual é o nosso papel aqui. O nosso papel aqui é servir. Muitas pessoas pensam, se eu soubesse quem eu sou, se eu soubesse o que está acontecendo, se eu soubesse o que eu fiz, eu poderia entender melhor. Se eu soubesse qual é a minha missão, é muito simples. A missão de qualquer um de nós é servir. Às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer uma regressão para entender minha missão. A missão de todos nós aqui é servir em todo lugar, a qualquer momento, sobre todas as circunstâncias, não somente naquilo que você faz na sua profissão. Todos nós servimos uns aos outros. Observa agora como a falta dessas pessoas que nos servem e que nós servimos a ela tem feito falta na nossa vida. Como tem pais sentindo falta de professores dos quais reclamavam tanto, falavam tanto, apontavam o dedo em riste, você não dá atenção ao meu filho. E como está fazendo falta esses professores, como tinham pais que diziam que a escola não era necessária, que podiam educar os filhos em casa, e como estão agora pedindo tudo para que as aulas voltem, como tinha pessoas que reclamavam dos motoboys, mototaxistas no trânsito, e hoje estão agradecendo porque eles trazem comida, trazem remédio. Quantas pessoas estão vendo o circuito do servir, de como nós estamos integrados aqui para nos servir, para nos acompanhar, para fazer parte desse processo de construção. Quem sabe esse silêncio faça com que cada um de nós volte para a vida quando tudo isso acabar e a gente volte para o cotidiano, mas volte renovado, volte com uma Páscoa significativa de construção de possibilidades. Esse é o objetivo, o renascer não apenas como um simbolismo ou uma sensação religiosa mística, mas uma vivência prática de renascer no cotidiano, nas atitudes. A experiência de renascer que acontece pela dor, como eu falei, nos gatilhos do estudo da psicologia transpessoal de Jung, nos gatilhos da dor, da experiência com a natureza ou da transcendência espiritual pela prece, pela meditação, esses 3 gatilhos de despertar da consciência, faz com que a gente mude usos, costumes, comportamentos, reveja atitudes,
reveja pessoas que estão fazendo parte da nossa vida, aquelas que contribuem, aquelas que querem nos manter num ponto que a gente não precisa mais e quer avançar e não queremos mais retardar nosso avanço. Há uma mudança significativa. Esse renascer é um convite diário. Claro que a gente queria estar num estado de êxtase espiritual, mas o importante é olharmos para todas essas experiências e tornarmos essas experiências práticas. Estamos aqui hoje, vivendo essa experiência agora de cada um de nós está tendo que aprender a lidar muito mais com tecnologias e fazer as coisas avançar e poder continuar dando a mensagem, poder continuar acontecendo. Todas as instituições espíritas fazendo parte desse processo. E eu conversava com Denise, que está assistindo essa live, ela está aqui, mandou um WhatsApp, estou vendo aqui, Denise. Denise, que é uma irmã querida, né? Pessoa que me inspira, que eu admiro profundamente. E a gente conversava sobre a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, né, que a gente faz parte. Foi uma das primeiras do Brasil a transmitir as palestras. Ela meio que se preparava para esse momento, sem saber, criando as condições, né? E hoje a gente está aqui com a TV7, essa galera maravilhosa, que inclusive está com o Instagram agora, @TV7, para que vocês possam seguir esse grupo de pessoas que estão criando um conjunto de habilidades comunicativas para esse novo tempo. Nós vamos voltar para a vida cotidiana sabendo usar mais tecnologias, sabendo interagir mais, sabendo fazer mais coisas em home office. Existe muito aprendizado, mas que nós possamos, além de voltar dominando mais tecnologias, que nós possamos, sobretudo, voltar dominando as tecnologias do amor, as tecnologias da caridade. Tecnologias são instrumentações que você transforma e aprimora para que você tenha resultados mais rápidos, mais significativos e mais profundos. Então nós podemos dizer tecnologia do amor, tecnologia da caridade, tecnologia da ação. E se isso for necessário para que aconteça isso, que venha antes então a experiência da dor, da transcendência, do contato com esse silêncio que o mundo evoca em nós, para que talvez só nesse profundo silêncio desperte nossas consciências. Para que quando fechem todas as coisas tão atrativas do mundo material, finalmente o despertar espiritual aconteça. Então vamos agora começar a responder as perguntas de vocês. Aqui nós temos algumas perguntas que já estão mandando. Deixa eu pegar aqui. Temos aqui. Que conselho você me daria para não sofrer tanto pelas pessoas que não estão se cuidando? Estou sofrendo com isso. Talvez você se refira às pessoas que não estão se cuidando sobre o que está se pedindo hoje em dia em relação, sobretudo, ao processo da Covid. Lavar as mãos, cuidar, usar máscara, não sair. Bom, existe uma necessidade de compreender que as pessoas têm livre-arbítrio, que elas fazem suas escolhas. E que, imagina, eu vou te radicalizar essa experiência, porque era algo que eu dizia muito aos pacientes no consultório. Quando você tem alguém que se ama profundamente, essa pessoa resolve se jogar no mar para afundar. E você pega um barco, vai atrás, joga uma corda, a pessoa não pega, joga um bote, a pessoa não pega, você faz tudo, você estende sua mão, a pessoa recusa, finalmente ela pega na sua mão e você pensa, agora ela vai subir no barco e ela te puxa para afundar com ela. E eu sempre perguntava, e aí, afundar junto é prova de amor? É uma pergunta muito pessoal. Afundar junto é prova de amor? Não. É preciso que ao menos você chegue na praia para resgatar o náufrago depois. Então, nós precisamos deixar que as pessoas tomem suas próprias escolhas e entregar a Deus, porque antes de meu pai, meu avô, minha avó, meu irmão, meu filho, de serem pessoas que estão relacionadas a mim, são todas filhas de Deus. E no que eu não posso, ou a consciência dela não permite o cuidado, Deus vai cuidar. E aí cada um tem que arcar com as consequências das escolhas que faz, como cada um de nós arca com as consequências das escolhas que nós fazemos. Como saber se estamos no lugar certo? Essa pergunta é engraçada. Lembra daquela passagem do Chico Xavier? Nascemos na casa que nós devemos nascer, temos a família que nós precisamos ter. Podemos ampliar, nascemos no país que nós precisamos nascer, nós não estamos no tempo histórico que nós precisamos estar. Deus habilmente sabe as necessidades que nem desconfiamos que temos e por isso mesmo nos coloca no lugar certo, para as experiências certas. Recusar isso é uma certa prova de imaturidade ou de negação da própria vida. Uma coisa fundamental que faz com que o indivíduo amadureça é ele simplesmente aceitar a realidade como ela é, não viver negando. E aquilo que Joana de Ângeles vai nos propor tão belamente, diante de certas condições, resignar-se.
mas resignar-se dinamicamente, olhando para aquilo que não pode ser mudado, mas aceitando, agradecendo e muitas vezes mesmo sem compreender, em fé, em experiência de fé, dizendo: Pai, eu não estou entendendo a lógica, não estou, né? Eu vou contar para vocês que mais ou menos em janeiro estava eu numa instituição e houve uma comunicação espiritual e o mentor disse: experiências de dores coletivas virão, já que vocês têm atrasado o processo de desenvolvimento espiritual. Então se preparem, meus irmãos, porque grandes experiências de dor coletiva virão. Isso era janeiro e desde setembro eu estava meio assim, angustiado com as sensações, né, que meio que se confirmaram, mas eu nunca fico dando muita atenção a isso, muito racional demais, eu fico meio bloqueando, deveria, mais fácil. Mas enquanto a entidade falou isso, assim, eu pensei: poxa vida, dá para dizer detalhes, dá para dizer quando, como é que vai ser, né? Essa experiência é uma experiência pura e simples que a gente tem que aceitar. Nós estamos no lugar certo, no tempo certo. Resignar-se dinamicamente. Eu não posso mudar as coisas, mas posso mudar a mim, posso criar uma dinâmica pessoal de viver essa experiência com maturidade, com aprendizado, com conexão, com reavaliação, com ressignificação das relações ao meu redor e comigo mesmo. Então, sim, sempre estamos no lugar certo. Quando a humanidade estiver na regeneração, a vivência da experiência do desencarne será uma experiência menos sofrida? Eu acho que todas as experiências serão menos sofridas, porque todas serão vistas de forma muito clara como dádivas de Deus. A experiência do desencarne será explicitamente para todos, que eu acredito coletivamente, uma experiência compreensível como transitória. Não vai haver sentimento de que a morte é um final e que você vai ter que esperar muito. Você vai ter uma sensação mais ou menos como de upload, download. Fez um download, encarnou, agora você faz upload, desencarnou. Você vai ter essa sensação com muita clareza. Claro que vai haver saudade, porque quando a gente está, por exemplo, aqui no país e alguém que a gente ama muito vai viajar, vai passar muito tempo fora, ou vai morar em outra cidade, mesmo a gente sabendo que ela está lá, que vai voltar nas férias, que a gente vai visitar, que pode ligar, fazer uma chamada de vídeo, a gente tem saudade, então a saudade vai continuar, porque os afetos vão ter muitos significados, mas não vai haver o desespero. E a dor vai ser uma coisa que não vai ser tão necessária, porque não precisamos dessa experiência de dor de forma coletiva intensa, porque as consciências já estarão despertas. Lembre-se aqui, como a gente vê no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, uma bênção para mentes que estão ainda em estado de torpor. Mas as que estão despertas não vão precisar da experiência da dor, que tem um objetivo pedagógico e já foi alcançado. Então, no mundo regenerado, essa experiência já foi alcançada, não tem por que fazer sofrer. A gente apenas vai ampliando o processo de consciência de outras formas. A dor vai sendo menos necessária. Regenerar, né? Não sofrer. Em vez de você perder, você vai regenerar. Em vários sentidos, em vários aspectos, a dor terá menos importância e menos impacto sobre nós, não será tão necessária, e também essa experiência no desencarne com certeza. Como lidar com medo? Não só na quarentena. Medo é uma vida inteira. Medo é uma tentativa de controlar as situações. Quando você tem medo é porque você acredita que você só pode resolver com seus recursos. E como você reconhece que seus recursos são poucos, porque são profundamente limitados, você tem medo, porque você não consegue resolver não só a pandemia, mas, como você diz, todas as coisas da vida. Ele só cessa quando você se entrega a Deus. Só cessa nesse convite que Jesus, esse representante de Cristo, de Deus, assim, a maior expressão do amor de Deus, diz assim pra gente: vinde a mim, vós que estáis cansado, vós que estáis com medo, que estáis com pânico, que estáis com depressão, com angústias, com todos os transtornos da alma e do corpo, vinde a mim que eu vos aliviarei. É um convite. É um convite que quando a gente aceita, a gente se entrega. O problema é que a gente tem dificuldade de realmente entregar a Deus e se entregar a Deus. Eu sempre uso aquela imagem, para quem assistiu o filme Ghost, com a Whoopi Goldberg, que fazia o papel de uma médium, né? Que se disfarça de freira, tá lá e ela pega aquele cheque de, parece que 4 milhões de dólares, que foi motivo da morte, do que o cara mandou matar o amigo, e o espírito vai lá e entrega para a freira, porque é um dinheiro que foi motivo de dor e de angústia, então entrega para a caridade. Ela entrega o dinheiro, e ela é uma pessoa de poucas posses, então ela entrega o dinheiro, mas fica vacilando, querendo tomar o dinheiro de volta, aquela briga do cheque com a freira, sendo engraçada, inclusive cômica. Mas é como se fosse mais ou menos a entrega que a gente faz a Deus. Ó, toma, vai, porque eu não consigo, porque eu sou limitado, porque eu sou limitada.
Pai, é contigo. A gente entrega, aí quando ele pega, não, mas deixa eu tentar de novo do meu jeito. E claro, ele é um cavalheiro e deixa você tentar do seu jeito novamente. Mas o medo só cessa quando a entrega. Eu falei para vocês, eu só consigo ficar bem num dia, já que a gente está emocionalmente oscilando, quando eu faço uma prece, uma oração, entrego. Pô, tu que está fazendo, tu sabes, tem uma motivação. Eu sou muito ignorante, muito incapaz de compreender, apesar de ter sido avisado, todos nós fomos, apesar de ser espírita, de saber que haveria um processo, que estamos em um processo de regeneração, que esse processo incluiria momentos, capítulos de maior tensão nesse processo para um despertar coletivo. A gente sempre foi avisado que coisas assim aconteceriam, mas experimentar isso não é uma coisa simples, então a gente vacila, oscila, e a gente só consegue pacificar quando a gente se entrega. O medo cessa com a fé. Né? Eu cito muito uma poesia que meu avô lia para mim, de Khalil Gibran, poeta libanês. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro, fica no medo, fica na angústia, fica na ansiedade. É preciso então aprender a experimentar essa entrega. É preciso aprender a desenvolver uma experiência de intimidade com Deus para que você, a todo momento, entregue-se. A todo momento, permita que Ele conduza a sua vida. É preciso abrir mão desse ego para que esse self divino tome conta de nós. Então, é uma experiência de entrega real. Enquanto a gente não consegue, a gente tem medo, a gente vacila, a gente oscila. Temos aqui, preciso tomar atitudes que podem magoar pessoas. Como fazer isso sem doer tanto? Cuido de uma empresa. Acho que ele fala sobre demissão de funcionários. Eu entendo perfeitamente. Estamos diante de uma situação realmente que é difícil julgar a ação de cada um. Tem empresas grandes que podem manter muito mais tempo seus funcionários, como Magazine Luiza, que tem feito várias coisas nesse sentido. Muitas empresas têm conseguido isso. Empresas maiores, com fluxo de caixa maior, que têm uma venda online maior, elas têm um fôlego maior. Pequenas empresas, elas não têm esse fôlego para suportar tanto tempo comércio fechado sem vender. Nos Estados Unidos já passa de mais de 12 milhões de pessoas desempregadas desde que começou a pandemia, né? Então, você tem que pedir orientação a Deus, você também tem um senso de sobrevivência, você tem que comunicar a essas pessoas. Quando tem que ser feito certas coisas, o mais importante é como. Aguente o quanto você puder. Quando você não puder mais, você tem que comunicar, você tem que explicar, você tem que dizer o quanto te angustia. Seja franco, como você está colocando aqui. Seja franco e dizer, para mim é doloroso. Eu não consigo manter todo mundo e pagar todos os salários sem poder estar faturando e ainda chegando contas de coisas que eu comprei, de aluguel, enfim. Mesmo que os impostos sejam adiados, eles vão ser pagos em algum momento. Então nós sabemos que isso vai acontecer. E se propõe a ajudar de outras formas. E assim que você puder, reaver essas pessoas. Porque pode, dependendo do quanto essa crise se prolongue, muitos de nós vão ter que tomar decisões difíceis. Cortar na própria carne, como a gente costuma dizer. Cortar várias coisas. Talvez para trabalhar realmente nossa simplicidade, nossa humildade. Que Deus te inspire a fazer isso com a dignidade. Então a melhor forma de você fazer isso é perguntar a você mesmo aquela proposta de Jesus. Se você fosse ser demitido por alguém, se você fosse ouvir isso de alguém, que modo você queria ouvir isso? De que forma você gostaria de ouvir isso? O que você gostaria de ouvir dessa pessoa que vai dizer para você que você vai perder o emprego agora? A melhor forma, a forma mais cristã, da forma como você gostaria de ser tratado, da forma como você gostaria de ouvir isso, com toda a dignidade, com toda a franqueza, com toda a maturidade que você tem que encarar esse processo, faça isso com as pessoas, caso você tenha que fazer isso. Na visão espírita, qual a importância da meditação no despertar da consciência e na elevação da nossa vibração? Todo evento, né? Chico fazia meditação, aprendia com Hermógenes, inclusive, né? Fazia yoga também. Toda experiência de elevação psíquica e transcendência é bem-vinda. Toda ela, qualquer uma delas em que você esteja simplesmente saindo dessa consciência de sono, o que Emmanuel chama de estado de prece, qualquer processo consciente, lúcido, honesto, em que você eleve sua consciência, transcenda sua consciência, e que você possa acessar o espiritual de forma
lúcida, de forma lúcida, né? Ela é bem-vinda porque ela permite sair dessa prisão do mundo material e nos reconectar e nos fazer lembrar que nós não somos um ser humano numa experiência espiritual, mas espíritos eternos em uma experiência humana. A reversão desse processo. Então a meditação é muito bem-vinda. Mindfulness, sabe? Ficar meditando, orando, fazendo preces, cantando, louvando a Deus. Todas essas experiências de transcendência são bem-vindas. O que fazer quando temos consciência, quando já temos consciência do comportamento que precisamos mudar? Exemplo, vício da procrastinação e não temos uma vontade forte para a mudança. A procrastinação está sendo um problema de muitos de nós que estão em casa no home office, porque você está aqui e a cama está ali, a Netflix está ali, o computador está ali, o jogo está ali, a música está ali, então as distrações são imensas, o que exige uma capacidade de direcionar a própria vida mais forte. Então, quando você está no ambiente de trabalho, aquele ambiente por si só força para você trabalhar. Mas tem gente que mesmo no trabalho procrastina. Então, é uma atitude pessoal. É responsabilidade sobre a própria vida. A consciência, ela é um início, é uma etapa do processo de mudança de atitude. Mas a consciência por si só não é suficiente para mudar a atitude. Para mudar a atitude é preciso aquilo que Chico Wilde e Emmanuel. Disciplina, disciplina e disciplina. E Renato Russo, que disse disciplina é liberdade. E você pensa, poxa, disciplina e liberdade, duas palavras que não deveriam estar juntas na mesma frase, já que disciplina parece prisão, né? Na verdade, ele quer dizer muito claramente que quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito vai ter a liberdade de experimentar aquilo que deseja experimentar. Então, disciplina é uma responsabilidade pessoal. Ninguém vai fazer isso por nós. O processo de procrastinação que você faz na sua vida, que todos nós fazemos, de adiar indefinidamente as coisas, vai repercutir na nossa própria vida. Então, eu até falei ontem na live que eu fiz com os alunos do Quarentena Sem Pirar nas minhas redes sociais, que tem dia que eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu estou tão desconectado que eu não consigo assistir filme, não consigo ler, não consigo... E aí nesse dia eu não estou mais me cobrando, nem me punindo, porque isso por si só já é ruim, não está produzindo. Então, no dia que eu estou melhor, aí eu procuro, né, fazer e compensar aquele dia que eu me ausentei de minhas responsabilidades. Então tem pessoas que são mais disciplinadas, elas foram treinadas em lares em que elas foram disciplinadas. Tem pessoas que menos disciplinadas. Então é uma busca pessoal sua. Grande tarefa, né? A disciplina realmente provoca um processo maior de eficiência e de aprendizado. Então agora é colocar em prática o que você já conhece, do seu modo, no seu tempo, do seu jeito, mas sem abrir mão da necessária atitude concreta de mudança. Temos aqui... como balancear situações financeiras ruins e espiritualidade equilibrada num tempo difícil? Não é fácil você estar com o boleto chegando sem pagar e você não ter o dinheiro. Não é qualquer pessoa que consegue viver essa experiência e estar se entregando, mas sem sombra de dúvidas, essa entrega é a única condição de equilíbrio agora. Porque todas as experiências que nós passamos, lembra que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, todas essas experiências têm propósito. Deus é amor. E sendo Deus amor, nada que Ele faz é desprovido de um profundo caráter amoroso. A primeira sensação é, o que eu tenho que aprender com isso? O que você aprende quando você não tem dinheiro para pagar as coisas? O que você aprende quando você não tem pessoas influentes para te ajudar? O aprendizado mais importante... Ao meu ver, mais impactante é que você tem que se entregar a Deus. É quando suas forças cessam, né? A gente está num momento que muitas pessoas, mesmo tendo dinheiro, não podem fazer muitas coisas. Elas estão impedidas e esse é o momento de você perceber o tamanho que você é. Pequeno. Essa experiência não é para te diminuir, nem para te tornar impotente, mas para te tornar potente a partir da entrega da vida à experiência com Deus. Então, obviamente, nesse momento é pensar assim, há um motivo, há algum aprendizado, talvez eu não esteja vindo agora, talvez eu esteja só com medo das contas chegando, do aluguel, talvez eu não consiga ficar aqui nesse lugar, né? Mas eu preciso entender o que eu tenho que aprender com isso, porque mesmo essa experiência, por mais dolorosa que seja, ela é passageira, porque a própria experiência da vida, da encarnação, é passageira, vai passar.
Então o que eu tenho que aprender enquanto a dor está aqui, para que eu não tenha que passar de novo? Essa é a grande busca, é conversar, falar com Deus, papai, o que você quer me ensinar com isso? O que eu tenho que aprender com essa experiência agora? De que modo eu posso sair mais rico dessa experiência? Não somente para a privação material, mas para não ser tão tolhido ou me preocupar tanto com isso. Não estou dizendo que não é importante, que essa não é uma preocupação justa, que não é compreensível. Quem de nós gosta disso? Ninguém gosta, mas é entender o que está por trás. E acerenar o coração, porque inclusive, para que você possa buscar soluções, inclusive materiais para a sua vida, é preciso coração tranquilo, para que as ideias fluam, para que você pense em alternativas, em criar novas oportunidades, de você conseguir bancar a sua vida financeira. Então é preciso que você esteja para além do padrão do medo, sequestrado ou sequestrada emocionalmente, para você encontrar oportunidades e novas perspectivas, aquilo que é possível diante de suas condições, mover para não ficar preso a essa condição de angústia. Quando a dor nos traz a depressão, em vez de nos despertar, o que fazer? Ela nos traz a depressão quando ela joga em nós mesmos as evidências de coisas que nós estávamos adiando profundamente. Depressão é uma ampliação do processo de dor para uma ampliação do processo de despertar. Lembro muito de Paulo quando ele dizia assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos trazer para essa sua pergunta. Aonde a dor ficou mais intensa na experiência do humano, Deus vai superabundar a experiência do despertar de consciência. Procure ajuda profissional. É importante, a depressão caracterizada precisa de medicação e de tratamento. Se você não tiver condições, aproveite esse momento que muitos terapeutas estão atendendo gratuitamente e comece processos terapêuticos. Nas universidades de psicologia de todo o país existe atendimento gratuito. Faça aconselhamento, faça atendimento fraterno na instituição que você faz parte. Procure pessoas que você confie, que ama, para te apoiarem, te suportarem nesse processo. E procure entender por que essa dor está na sua vida, o que sua consciência tem que despertar. Talvez, geralmente, muitas vezes você tem que se perdoar e perdoar circunstâncias e pessoas do passado. Porque a mágoa vai manter você preso ou preso a um processo constante de dor psíquica. Mas mesmo a depressão, todas as dores, elas, por mais que pareçam eternas, são passageiras e temos que aproveitar o processo de despertar de consciência que a dor traz para cada um de nós. Aqui temos uma última pergunta. Rossandro, podemos dizer que renascer no silêncio é sofrer sem demonstração? Sofrer resignando-nos com o que temos e com o que podemos fazer com o que temos? Esse silêncio não é uma falta de pedido de socorro. Sabe, às vezes eu preciso pedir socorro da minha dor. E isso exige humildade. Então, não é um silêncio que eu tenho que negar que estou sofrendo. Não. Muitos de nós têm que pedir ajuda, socorro. Por favor, me ajude, está sendo difícil. Sabe? Mas, obviamente, muitas batalhas são só nossas. Só a gente que sabe. Às vezes elas são tão densas, elas mexem com sombras psíquicas tão conflituosas, que há uma certa vergonha da gente revelar para qualquer pessoa. Então é a sua luta. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, enxerga detalhadamente. Como dizia Davi, Ele sonda, Ele conhece mesmo. Quando faltam em você palavras, Ele conhece e ainda assim continua te amando. Se Deus continua te amando, mesmo sabendo de sombras psíquicas que você está enxergando e das que você nem ainda tem condição emocional de enxergar, Ele ainda assim te ama nesse processo de despertar. Olha com compaixão para a sua condição atual e pensa que o pai, ele não é aquele que olha um filho tentando andar e pune quando cai, que olha um filho tentando ler e pune quando gagueja. Não. Ele é um pai que, vendo um filho tentando andar e caindo, comemora toda vez que ele se ergue. Que, vendo um filho tentando ler e gagueja, toda vez comemora cada sílaba que ele consegue juntar e cada palavra que finalmente ele consegue ler. É um pai que olha a construção das vitórias e não nos pune pelo natural processo de quedas e gaguejar da vida em busca de aprender a andar e aprender a ler na existência. Faça isso com você mesmo, tá bom?
Como balancear... Aqui já foi. Aqui então, tá. Peraí. Acho que por aqui já foi, gente. Nós podemos fazer com temos. Bem, é isso mesmo. Essas são as perguntas, a gente está encerrando aqui agora. Queria agradecer a vocês, aproveitar para fazer algumas divulgações. A Fraternidade Sem Fronteiras vai fazer o congresso dela online. Queria que vocês entrassem lá no site fraternidadesemfronteiras.org.br para participar do congresso. A forma da gente contribuir. Que vocês procurem saber onde vocês estão, na cidade que vocês estão, a necessidade das pessoas, o que é que elas estão vivendo, se organizem, inclusive enquanto instituições espíritas, para ajudar. Tem muitos irmãos nossos em profunda dificuldade. Nós sabemos que esse processo de fechamento de comércio gera realmente impacto profundo. Coisas simples, por exemplo, fui ontem para o supermercado e percebi que as pessoas que costumeiramente ficam no sinal, elas pediam e as pessoas não tinham que dar, porque as pessoas não estão indo mais para banco pegar dinheiro físico. Então, só para você ter uma ideia de coisas que a gente às vezes esquece, que estão começando a complexificar. Pessoas que estão na rua, morador de rua, e não tem mais gente passando para entregar alguma coisa. Pessoas que estão com medo de entregar a sopa porque estão com medo de contaminação. Então, existe uma profunda demanda que é uma oportunidade de servir. Está se apresentando muitas oportunidades de servir. Aqui nós estamos para renascer atitudes. Nós não sairemos dessa experiência como sociedade coletivamente do mesmo jeito. Que possamos aprender, que a gente possa realmente viver essa experiência de forma grande. Vou terminar cantando mais uma música para vocês e vou cantar mais uma música de Beto Melo, do Grupo Acorde, para que a gente possa entender exatamente que nada acontece por acaso, que tudo que acontece como experiência no mundo no qual nós nos encontramos tem o objetivo de despertar a nossa consciência, tá? E essa música também é muito linda. Espera aí que eu puxei outra coisa, puxei outra música, não foi a do Beto Melo não. Vou pegar aqui. Onde foi que... Aqui! Reflexões, eu peguei Epitáfio. Aqui. Música linda também, gente, ó. Nada acontece por acaso, mas podemos combater o mal, sabendo controlar a raiva, não dando espaço pro ódio, deixando o amor fluir em cada episódio. Deus está conosco todo o tempo, nos sucessos e nas provações. Estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, se desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado, perderá o trem que leva para o futuro. Obrigado, Senhor, pela voz pra cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, para que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. Obrigado, Senhor, pela voz pra cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, para que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. Bom, gente, tenham um bom domingo de Páscoa. Lembrando que
talvez agora sem menos gente, sem aquela grande ceia tão gostosa de família, algo realmente tão bom, mas com as pessoas que essencialmente estão ao nosso lado. Lembrar que nós nunca estamos sós, que nada acontece por acaso e que nós devemos aproveitar profundamente esse silêncio, essa Páscoa diferente, para que os refrigerantes, né, os pratos saborosos sejam substituídos por uma consciência mais liberta dessas prisões do mundo material, para que a gente possa dar real sentido à nossa presença aqui e que a gente possa pedir a Deus que nos use como instrumento, qual Francisco de Assis, para que a gente possa servi-lo, para que a gente leve paz, para que a gente leve a verdade, para que a gente desperte a consciência, para que a gente finalmente nasça de novo. Um grande beijo no coração de todas vocês, de todos vocês. Um grande beijo no pessoal da 7TV, @7TV no Instagram, para vocês seguirem, para a gente continuar usando todos os instrumentos que tem para divulgar a mensagem do Cristo. Bom domingo, muita paz. Quando eu era menino, meu pai sempre me dizia que eu deveria respeitar os mais velhos. Na rua, ou quando algum tio chegava em casa, que nós pedíssemos a bênção. Então era comum, todos os dias, quando encontrava meu pai e minha mãe pela manhã, dizer assim: sua bênção, pai, sua bênção, mãe. Meu pai me dizia que respeitar os mais velhos não era apenas ter uma conduta exterior, mas acima de tudo, observar que os idosos são aqueles bandeirantes que abriram picadas na aspereza da vida para que nós pudéssemos estar onde estamos hoje. O tempo passou e, me recordando hoje dos apelos para que cuidemos dos nossos idosos, eu sinto na acústica da minha alma a voz do meu pai. E agora peço novamente para ele: sua bênção, pai, sua bênção, mãe. Como eles não estão mais perto de mim, porque já atravessaram as aduanas da morte, eu respeitosamente peço a bênção através de uma atitude protetora com aqueles idosos com os quais eu convivo. E tudo aquilo que eu puder fazer para proteger um idoso com a serenidade e a reverência do que realmente eles significam nas nossas vidas. Eu peço a bênção a Deus para que Ele proteja todos os nossos idosos através dos filhos responsáveis que devem cuidar, zelar e honrar pai e honrar mãe. Que cuidemos dos nossos idosos.